8. Logo, aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá, mas o arbusto logo parou de crescer, e na sua extremidade começou então a se formar uma flor. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor não acabava mais de preparar sua beleza no seu verde aposento. Escolhia as cores com cuidado, vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair como os cravos amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor da sua beleza. Ah, sim! Sua misteriosa toilette, portanto, demorara alguns dias. E eis que numa manhã, justamente à hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se preparara com tanto esmero, disse bocejando: Eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda toda despenteada. O príncipezinho, então, não pôde conter o seu espanto. Como és bonita! É verdade. E nasci ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era modesta, mas ela era tão envolvente. Creio que é hora do café da manhã. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, aguou a flor. Assim, ela logo começou a atormentá-lo com sua doentia vaidade. Um dia, por exemplo, falando dos seus 4 espinhos, dissera ao pequeno príncipe: Os tigres, eles podem aparecer com suas garras. Não há tigres no meu planeta. Além disso, tigres não comem ervas. Não sou uma erva. Perdoa-me. Não tenho receio dos tigres, mas tenho horror das correntes de ar. Não terias, por acaso, um paravento? Horror das correntes de ar. Isso não é bom para uma planta. É bem complicada essa flor. À noite me colocarás sob uma redoma de vidro. Faz muito frio no teu planeta. Não é nada confortável. De onde eu venho... De repente, calou-se. Viera em forma de semente. Não pudera conhecer nada dos outros mundos. Encabulada por se ter sido surpreendida com uma mentira tão tola, tossiu 2 ou 3 vezes e, para fazê-lo sentir-se culpado, pediu: E o paravento? Ia buscá-lo, mas tu me falavas... Então ela forçou a tosse para causar-lhe remorso. Assim o príncipezinho, apesar da sinceridade do seu amor, logo começara a duvidar dela. Levara a sério palavras sem importância, e isto o fez sentir-se muito infeliz. Não devia tê-la escutado. Confessou-me um dia. Não se deve nunca escutar as flores. Basta admirá-las, sentir seu aroma. A minha perfumava todo o meu planeta, mas eu não sabia como desfrutá-la. Aquela história das garras, que tanto me irritara, devia ter me enternecido. Confessou-me ainda. Não soube compreender coisa alguma. Deveria tê-la julgado por seus atos, não pelas palavras. Ela exalava perfume e me alegrava. Não podia jamais tê-la abandonado. Deveria ter percebido sua ternura por trás daquelas tolas mentiras. As flores são tão contraditórias. Mas eu era jovem demais para saber amá-la. Nove. Creio que ele se aproveitou de uma migração de pássaros selvagens para fugir.
Na manhã da viagem, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus vulcões. Ele possuía 2 vulcões em atividade, e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, nunca se sabe. Revolveu também o extinto. Se são bem resolvidos, os vulcões queimam lentamente, constantemente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Aqui na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que eles nos causam tanto dano. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobás. Ele pensava em nunca mais voltar. Mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sob a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, Disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. adeus. Repetiu ele. A flor tossiu. Mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, completamente sem jeito, com a redoma nas mãos. Não podia compreender essa delicadeza. É claro que eu te amo. Foi minha culpa não perceberes isso. Mas não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga esta redoma. Não preciso mais dela. Mas o vento... Não estou tão resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas os bichos... Preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras. E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou. Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir. Então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Dez. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329 e 330. Começou então a visitá-los, para desta forma ter uma atividade e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, embora majestoso. Oh, eis um súdito! Exclamou o rei ao ver o visitante. E o príncipezinho perguntou a si mesmo. Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu? Ele não sabia que para os reis o mundo é muito mais simples. Todos os homens são súditos. Aproxima-te para que eu te veja melhor. Disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe olhou em volta para achar onde sentar-se, mas o planeta estava todo ocupado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Assim eu não consigo... Disse o pequeno príncipe enrubescido. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado.
porque o rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência. Era um monarca absoluto. Mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse Costumava dizer. que um general se transformasse numa gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes. Respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo. Respondeu o rei com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto simples, indicou o seu planeta, os outros planetas e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe. Se ele fosse detentor desse poder, teria podido assistir não a 43, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste ao pensar no seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar ao rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor. Ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se numa gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós? Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. A autoridade se baseia na razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, todos se rebelarão. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe, que nunca esquecia uma pergunta que tivesse feito. Teu pôr do sol tu o terás. Eu o exigirei. Mas eu esperarei na minha sabedoria de governante que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um enorme calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite, e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Sentia falta de seu pôr do sol. E depois, já estava começando a se aborrecer. Não tenho mais nada que fazer aqui. Vou prosseguir minha viagem. Ah, não partas. Retrucou o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas. Eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém para julgar. Nunca se sabe. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho. Não tenho espaço para uma carruagem. E andar cansa-me muito. Ah, mas eu já vi. Disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar uma olhadela no outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar a mim próprio em qualquer lugar. Não preciso para isso ficar morando aqui. Ah,
Eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a vida dele dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás sempre, para poupá-lo, pois só temos um. Eu não gosto de condenar à morte e acho que vou mesmo embora. Não. Disse o rei, mas o príncipezinho, tendo terminado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipe hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador. Apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. Onze. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Um admirador vem visitar-me. Exclamou à distância o vaidoso. Mal avistar o príncipezinho, porque para os vaidosos, os outros homens são seus admiradores. Bom dia. Tu tens um chapéu engraçado. É para agradecer. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. Ah, é? Bate tuas mãos, uma na outra. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido que a visita ao rei, disse para si próprio, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso tornou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia daquele jogo. E para o chapéu cair, o que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? O que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais rico e o mais inteligente de todo o planeta. Mas só tu moras no teu planeta. Dá-me esse prazer. Admira-me assim mesmo. Eu te admiro. Disse o príncipezinho dando de ombros. Mas de que te serve isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são de fato muito estranhas, pensou ele, continuando sua viagem. Doze. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas deixou o príncipezinho mergulhado numa profunda tristeza. Que fazes aí? Perguntou ele ao bêbado, que se encontrava silenciosamente acomodado diante de inúmeras garrafas vazias e diversas garrafas cheias. Eu bebo Respondeu o bêbado com ar triste. Por que é que bebes? para esquecer. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha. Confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Perguntou o príncipe, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber. Concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente estranhas, muito estranhas, dizia para si mesmo,
durante a viagem. O quarto planeta era o do empresário. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do Pequeno Príncipe. Bom dia. O teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5, 5 e 7, 12, 12 e 3, 15, bom dia, 15 e 7, 22, 22 e 6, 28. Não tenho tempo para acendê-lo de novo. 26 e 5, 31. Ufa! São 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aí? 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério, não me preocupo com futilidades. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na vida renunciara a uma pergunta uma vez que a tivesse feito. O empresário levantou a cabeça. Há 54 anos habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro que veio não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, quando tive uma crise de reumatismo. Por falta de exercício. Não tenho tempo para passear, sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões... Milhões de quê? O empresário compreendeu que não havia chance de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Vagalumes? Também não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria. Não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes com 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes com essas estrelas? O que faço com elas? Sim. Nada, eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim. Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Eu não sei, de ninguém. Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvida. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia antes dos outros, tu a registras, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade. E que fazes tu com elas? Eu as administro, eu as conto e reconto. É complicado, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço de seda, posso amarrá-lo em volta do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colhê-la e levá-la comigo. Mas tu não podes levar as estrelas. Não, mas posso colocá-las no banco. Que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num pedaço de papel o número de estrelas que possuo. Depois, tranco o papel à chave numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas sem muita utilidade. O Pequeno Príncipe tinha sobre as coisas sérias ideias muito diferentes do que pensavam as pessoas grandes. Eu possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas.
O empresário abriu a boca, mas não encontrou nenhuma resposta. E o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia para si durante a viagem. O quinto planeta era muito curioso. Era o menor de todos. Tinha o espaço suficiente para um lampião e para o acendedor de lampiões. O pequeno príncipe não conseguia entender para que serviriam no céu, num planeta sem casa e sem gente, um lampião e o acendedor de lampiões. No entanto, disse consigo mesmo: talvez esse homem seja mesmo um tolo. No entanto, é menos tolo que o rei, que o vaidoso, que o empresário, que o beberrão. Seu trabalho, ao menos, tem um sentido. Quando acende o lampião, é como se fizesse nascer mais uma estrela ou uma flor. Quando apaga, porém, faz adormecer a estrela ou a flor. É um belo trabalho e, sendo belo, tem sua utilidade. Quando alcançou o planeta, saudou educadamente o acendedor. Bom dia. Por que acabas de apagar teu lampião? É o regulamento. Bom dia. Qual é o regulamento? É apagar meu lampião. Boa noite. E tornou a acender. Mas por que acabas de acendê-lo de novo? É o regulamento. Eu não compreendo. Não é para compreender. Regulamento é regulamento. Bom dia. E apagou o lampião. Em seguida, enxugou a testa num lenço de losangos vermelhos. Eu executo uma tarefa terrível. No passado era mais sensato. Apagava de manhã e acendia à noite. Tinha o resto do dia para descansar e toda a noite para dormir. E depois disso, mudou o regulamento? O regulamento não mudou. Aí é que está o problema. O planeta a cada ano gira mais depressa e o regulamento não muda. E então? Agora que ele dá uma volta por minuto, não tenho mais um segundo de repouso. Acendo e apago uma vez por minuto. Ah, que engraçado. Os dias aqui duram 1 minuto. Não é nada engraçado. Já faz 1 mês que estamos conversando. 1 mês? Sim, 30 minutos, 30 dias. Boa noite. E acendeu o lampião. O pequeno príncipe respeitou e gostou daquele acendedor tão fiel ao regulamento. Lembrou-se dos pôres do sol que ele mesmo provocava, apenas recuando sua cadeira. Quis ajudar seu amigo. Sabes, conheço uma maneira de descansares quando quiseres. Eu sempre quero descansar. Pois a gente pode ser ao mesmo tempo fiel e preguiçoso. E o príncipezinho prosseguiu. Teu planeta é tão pequeno que podes com 3 passos contorná-lo. Basta andares bem lentamente, de modo a ficares sempre ao sol. Quando desejares descansar, tu caminharás, e o dia durará o tempo que quiseres. Isso não adianta muito. O que eu mais gosto na vida é de dormir. Então não há solução. Não há solução. Bom dia. E apagou o lampião. Esse aí, pensou o príncipezinho ao prosseguir a viagem para mais longe, esse aí seria desprezado por todos os outros, o rei, o vaidoso, o beberrão, o empresário. No entanto, é o único que não me parece ridículo. Talvez porque é o único que se ocupa de outra coisa que não seja ele próprio. Suspirou lamentando e completou. Era o único com quem eu poderia ter feito amizade. Mas seu planeta é mesmo pequeno demais. Não há lugar para 2. O que o pequeno príncipe não ousava admitir é que lamentava partir desse planeta abençoado com 1440 pôres do sol a cada 24 horas.